Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos ler a Bíblia, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 11. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Quantos irmãos encontram, eu quero louvar a Deus pela UMADS Moradias Paraná, o convite que o Juninho me fez quando ele fez o convite para estar pregando. Eu falei: rapaz, está querendo começar mal o congresso já. Mas estamos aqui, irmãos, nessa noite. Me sinto honrado, me sinto feliz em poder estar pregando a palavra do Senhor aqui nesse congresso. Pela vida de cada irmão, de cada jovem que está aqui nessa noite. Capítulo 15, versículo 11, quantos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado, quanto mesmo? Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se ajuntou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Quantos dizem amém? Os irmãos podem tomar assento. Louvar a Deus pela vida do nosso vice-coordenador, pastor Rogério. É um prazer tê-lo aqui nessa noite. Confesso aos irmãos que eu estou aqui com uma dificuldade muito grande, irmãos, hoje. Nós costumamos, às vezes, classificar o nosso dia, o nosso tempo, dizer assim: hoje foi o dia mais feliz da minha vida, né? Alguns dizem foi o dia que aceitou Jesus, outros dizem que foi o dia que arrumou um emprego, passou na faculdade, casou. O David, o dia mais feliz da vida dele foi o dia que ele casou, né, David? Da Edna também. O dia mais feliz da vida dele. Mas hoje foi um dos piores dias da minha vida.
Acordei com a dor de cabeça, com um aperto no peito que não conseguia respirar. Vim para oração. E sabe quando você chora e não consegue falar nada com Deus? E passei o dia assim nessa angústia. E além disso, a preocupação de estar aqui nessa noite. Deus já havia me dado essa palavra, eu já estava com ela há bastante dias, estudando, né? E orando e falando com Deus a respeito dela. Mas viemos pela graça de Deus. Se fosse para me escolher, eu não estava aqui, eu estava em casa. Se fosse para me escolher em vir e não vir para minha vontade, eu não estava aqui. Mas vim, porque o nosso Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Amém ou não? E nós estamos aqui para falar a palavra do Senhor. Esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, eu me lembro que uma vez o pastor Marcos Antônio, ele disse em uma mensagem pregando na igreja sede, que ele é a seção dos achados e perdidos da Bíblia. Aqui nós encontramos a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Para entendermos bem, irmãos, essa parábola do filho perdido, do filho pródigo, nós precisamos também entender o que Jesus disse a respeito da ovelha e da moeda, porque precisamos analisar numa ótica bem racional de que forma se perderam esses três, de que forma a ovelha se perdeu, de que forma essa moeda foi perdida, de que forma esse menino se perdeu. E aí, irmãos, nós entendemos que a ovelha, ela se perdeu por falta de senso de direção. Se você olhar para a ovelha, ela vai ter sempre um pastor que está junto com ela. Esses animais, eles têm uma tendência de se desencaminhar. E eles precisam ser guiados, eles precisam ser conduzidos por um pastor. Vocês já devem ter visto na internet algum vídeo de cães pastores que guiam as ovelhas. Um animal guia o outro. Eles vão conduzindo, eles se abaixam e vão conduzindo, e as ovelhas vão exatamente onde eles querem. Mas aqui nessa parábola, cada ovelha era de responsabilidade do pastor. O pastor era o responsável pelas ovelhas. E quando uma ovelha se perdia, não estava somente em risco a ovelha em si, mas estava em risco também a reputação do pastor. Como que um pastor, ele deixou a ovelha se perder, se a ovelha está sob os cuidados dele? E se você olhar na Bíblia, existem várias passagens que o pastor que cuidava do rebanho, ele precisava apresentar ao dono daquele rebanho, se uma ovelha se perdesse, nem que fosse um pedacinho da orelha, para dizer para o dono, o animal foi dilacerado. E assim, ele estava desobrigado da lei por aquele animal, porque se ele não encontrasse, se a ovelha fosse furtada, isso custaria os bolsos do pastor, o pastor tinha que pagar o valor da ovelha. Quando Jacó, ele questiona o seu salário com o sogro, ele vai dizer assim, eu passei a noite na geada, cuidando do teu rebanho, e a dilacerada, eu levei um pedacinho dela para você ver que foi dilacerada pelos animais. Então era uma responsabilidade muito grande de um pastor, e isso explica o fato dele deixar as 99 e ir atrás de uma única ovelha. Ele deixa no aprisco, ele deixa sob os cuidados de alguém no lugar e vai em busca de uma única ovelha que havia sido desgarrada. Como eu disse, ele foi atrás até encontrar a ovelha. Ele não desistiu até encontrar a ovelha. E quando ele encontra, ele traz a ovelha nos seus ombros e ele se alegra, ele jubila.
porque aquela ovelha perdida, ela foi encontrada. Tem alguém aí escutando eu ainda? Amém? Mas a Bíblia também vai falar da moeda perdida, né? A ovelha, ela perdeu-se por essa falta de senso de direção que é próprio do animal. Mas a moeda, ela foi perdida por causa de um descuido. Alguém descuidou e perdeu a moeda. E é extremamente, irmãos, triste pensar que alguém pode se perder dentro de casa. A moeda foi perdida dentro de casa. E essa moeda, ela tinha um significado muito grande, porque quando uma menina judia, ela se casava, era dado a ela uma espécie de diadema feito com 10 moedas de prata. E ela usava então esse diadema na sua cabeça para mostrar para a sociedade que agora ela era uma esposa, ela era uma mulher casada, ela era agora uma dona de casa. Então você imagine que tragédia seria para essa moça recém-casada perder uma daquelas 10 moedas no seu colar. E ela, quando perdeu, ela entrou em ação, ela acendeu uma candeia, porque as casas na Palestina eram casas com uma cobertura muito baixa, muito escura, não são como as casas de hoje. E ela acendeu a candeia, ela procurou a moeda, até que ela encontrou a moeda. E quando ela encontrou, ela chamou as vizinhas, ela chamou as amigas para se alegrar com ela, porque ela encontrou a moeda que havia perdido. E quando nós olhamos, irmãos, para essas duas primeiras parábolas, nós já começamos a aprender alguma coisa da Bíblia, porque, em primeiro lugar, quer dizer que estar perdido é estar fora do lugar. A ovelha, ela devia ficar com o rebanho. Uma ovelha desgarrada, ela corre um risco muito grande. Ela está longe do alcance dos cuidados e da vista do pastor. A moeda, ela deveria estar presa na corrente, naquele diadema que a jovem usava. E quando um pecador, irmãos, ele transgride, ele peca, ele também perde a comunhão com Deus. E estar perdido, irmãos, significa estar impossibilitado de servir. Alguém que está lá fora não tem o privilégio que você tem que estar aqui dentro, de servir a Deus. Quando Moisés vai a Faraó e pede para que o Faraó libere o povo, porque Deus havia dito, por que Moisés insistiu tanto com o Faraó? Porque Deus disse a ele assim, depois vocês vão me servir aqui nesse monte. Deus estava dizendo a ele, eu vou tirar vocês debaixo do jugo de Faraó, e vocês vão me servir, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluias. Então a ovelha perdida, ela não tem proveito nenhum. Assim também como a moeda perdida, não se compra nada com a moeda perdida. E um pecador perdido também não pode experimentar as plenitudes do reino de Deus. Mas se a gente inverter um pouquinho, nós vamos entender que ser encontrado significa estar de volta no lugar certo. É por isso que a alegria, quando a ovelha foi encontrada, quando um pecador se arrepende, a alegria é porque ele voltou para o lugar certo. É estar reconciliado com Deus. E reconciliado com Deus é ter a possibilidade de viver uma vida com propósito. Eu ouvi aqui nesse púlpito um menino dizer, propósito, o que é propósito? É aquilo que nos move, é aquilo que faz o sangue correr
mais quente na nossa veia. Por que você veio aqui nessa noite? Porque você tem um propósito, e porque Deus tem um propósito com a tua vida. É por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que nós viemos aqui nessa noite. Aleluias, bendito seja o nome santo do Senhor. Estar aqui, ser encontrado, é estar livre dos perigos aí fora. Estamos abrigados, estamos debaixo do olhar atento do nosso sumo pastor, estamos no aprisco de Deus, estamos no lugar que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Se entendêssemos, irmãos, o significado de estar na casa de Deus, nós faríamos como o salmista, que queria morar na casa do Senhor todos os dias. O salmista fala, parece que num tom assim, um pouquinho de inveja, ele vai dizer assim: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos. Tem lugar melhor do que esse? Tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus? Não tem. Não existe privilégio maior dado a um ser humano do que sentir a presença de Deus. E é tão interessante, né? Que a presença de Deus, ela parece que faz o sangue engrossar nas veias, né? Parece que vem uma coisa aqui assim, ó, e para aqui na garganta assim, e você tem que dar glória a Deus, senão você morre. Tem que dar glória a Deus, é a presença de Deus. É o que o homem lá fora, ele não consegue sentir, nem bebendo os uísques mais caros que existe lá, nem usando as drogas que existem no mundo, ele não consegue sentir aquilo que o crente sente, que é a presença do Deus Todo-Poderoso no nosso meio. Aleluias. E aí nós chegamos à parábola do filho pródigo. Poderia também ser chamada a parábola do pai amoroso. Esse pródigo, esbanjador, ele tinha um pai amoroso. Essa parábola podia ser vista também sob essa ótica, né? Um pai que não olhava para o pecado do filho. Um pai benevolente, um pai amoroso, um pai disposto a esperar o filho voltar, um pai disposto a esperar um filho voltar. Eu sei o que é ter um filho afastado dos caminhos do Senhor, eu sei o que é ter um filho andando nos caminhos errados, eu sei, pastor Marchiori, o que é ficar na janela uma noite inteira para ver se o filho aparece lá na esquina. Eu sei que é isso. A minha esposa sabe o que é isso. Ficar uma noite inteira sem dormir na janela olhando para ver se ele aparece. Esse pai, ele não ligou para os valores monetários. Teu filho gastou, e daí? Ele desperdiçou o que você tinha, e daí? O que é dinheiro? O que é dinheiro sem relacionamento? O que é dinheiro sem comunhão? O que vale dinheiro? O que vale dinheiro? O que é dinheiro sem amor? O que vale dinheiro? Para que serve dinheiro? Se não tiver amor, se não tiver relacionamento, se não tiver comunhão, para que serve dinheiro? Conhecemos milhares de pessoas que têm muito dinheiro e são frustradas, depressivas. Às vezes consegue fazer uma multidão dar risada, mas entra no quarto e precisa de uma cartela de remédio para poder dormir. De que vale dinheiro? O que é dinheiro? Essa parábola, ao contrário do pastor e da mulher, das parábolas anteriores, o pai não saiu à procura do filho.
mas foi a lembrança do pai que levou o rapaz ao arrependimento. O rapaz lembrou do pai. O rapaz lembrou do pai. Posso dar um conselho para vocês? Quando o mundo quiser seduzir vocês, lembre que vocês têm um pai amoroso. O mundo quer seduzir. O mundo tenta atrair vocês. Aí vocês lembram assim: não tem prazer aí fora que pague eu estar junto com meu pai. Eu tenho um pai amoroso, eu tenho um pai bondoso. Quantos tem? Quantos? Quantos tem esse pai amoroso? Essa história, irmãos, ela apresenta 3 experiências desse rapaz. E vai dar tempo de eu pregar até o horário, que é 9h30, 9h30 o horário? É ou não é? É 9h30, gente, quarta-feira é 9h30. E se eu atrasar, se eu passar um pouquinho, eu estou pregando, não mate-se. Tem pregador que vai até 10 horas e fala: quem está comigo? Amém. Isso é da 9h30. Vou fazer igual o Romão. A turminha do 9h30 pode ir embora. A primeira experiência desse rapaz foi a rebelião. A Bíblia vai dizer que ele foi para uma terra distante. E de acordo com a lei judaica, ele tinha o direito da parte da herança. O filho mais velho, ele tinha 2 vezes, né? Ele tinha direito a 2 vezes a herança dividida, 2 partes era do filho mais velho, mas o mais novo ele tinha o direito. O primogênito, a lei judaica mandava que ele tinha uma porção dobrada, mas o mais novo ele tinha o direito à herança. E se o pai o desejasse em vida, ele podia também dividir a riqueza. Esses dias tinha 2 dos meus filhos lá conversando, e um disse assim para mim: pai, quando o senhor morrer eu vou vender tudo isso aqui. Eu estou vivo, hein? Olha que eu estou forte. E meu filho, eu pulo isso aqui, eu viro uma piruleta e caio lá. Vocês querem ver? Não, né? Então, falou assim: eu vou vender tudo isso aqui. Eu só olhando. Não quero mexer com aluguel dá muita dor de cabeça. O mais novo falou: não, a minha parte eu não vou vender. Aluguel é um bom investimento, eu vou alugar a minha parte. Eu fiquei olhando assim, falei: rapaz, olha, eu estou vivo, hein? Olhei para eles assim, pensei: vai demorar para vocês colocar a mão. Eu vou viver muito, rapaz. Vou viver muito. Eu sou chato hoje, rapaz. Você imagina quando eu estiver velho. Meu Deus do céu, eu vou ficar insuportável. Mas o filho podia requerer, o pai, melhor dizendo, o pai podia fazer isso. Então esse filho mais novo, ele agiu dentro da legalidade. Quando pediu a sua parte, e mesmo depois que ele vendeu a sua parte. Claro que não foi um gesto amoroso, né, da parte dele. Foi como se ele estivesse dizendo assim para o pai dele, assim: eu queria que o senhor já tivesse morrido.
Eu queria que o senhor já tivesse morrido. Um escritor chamado Thomas Hulkes, ele disse: as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. A dificuldade de um indivíduo começa quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Sabe quando os rapazes, as meninas começam a quebrar a cara? É quando diz assim: eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo. É quando os conselhos dos pais já não servem mais para os filhos. Eu sei bem o que eu estou fazendo, eu sei bem o que eu vou fazer. Aí começam as dificuldades. Todo mundo conhece a história de 3 moços que chegou na casa de uma menina. A menina estava filha de crente, conhecedora da palavra, afastada da igreja, para ir para uma balada, e a mãe insistiu para que não fosse, e as meninas insistiram que ela fosse. Ela entrou no carro, e quando ela entrou no carro, já estava em 4, ela com ela 5, e a mãe disse assim: então vai com Deus, minha filha. Ela disse assim: só se for no porta-mala, que aqui está cheio. E a história diz que alguns quilômetros para frente, bateram numa árvore, morreu as 5. Quando os bombeiros foram ali para cortar aquela lata do carro, abriram o porta-mala, estava uma bandeja de ovos com 30 ovos intactos. Nunca fale isso para o teu pai, para a tua mãe: eu faço o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu bem entendo. Isso aí não vai dar certo nunca. Nunca vai dar certo. Obedeça o teu pai, obedeça a tua mãe. Quando ele falar com você, mesmo que você não concorde, mas pondere, coloque na balança. Esse rapaz, ele deu mais valor às coisas do que às pessoas. E quando nós damos mais valor às coisas do que às pessoas, e mais importância ao prazer do que ao dever, e nós interessamos mais pelas paisagens distantes do que pelas bênçãos dentro do nosso próprio lar, nós estamos procurando problema. Colocamos os olhos e achamos que a grama do vizinho está mais verde do que a nossa, que a vida dele é mais alegre do que a nossa, que o estilo de vida dele é mais interessante do que o nosso. Nós estamos abrindo uma porta no nosso coração para perdermos aquilo que nós temos. Eu disse aqui uma vez nesse púlpito: tudo que nós desprezamos, tudo que você despreza, você perde. Tudo que você desprezar, você vai perder. Esse rapaz, ele tinha um coração avarento. E um coração avarento, ele nunca está satisfeito. E uma pessoa insatisfeita, ele vai viver uma vida de decepção. Vai parecer que sempre o que a pessoa do lado dele tem é melhor do que a dele. O estilo de vida, o carro, o emprego, ele não está contente com o dele, ele queria, parece que o do outro é melhor. Esse filho pródigo, ele aprendeu do jeito mais difícil, que é impossível desfrutar das coisas que o dinheiro pode comprar, quando nós ignoramos aquilo que o dinheiro não pode comprar. Tem coisa que o dinheiro não compra. Um amor sincero, uma amizade sincera,
Tem coisas que o dinheiro não compra. Você não consegue pagar para alguém ser teu amigo. Eu vou te pagar, hein? Pagar por mês, mas você vai ser meu amigo. Não dá certo. Eu vou te pagar, mas você vai ser fiel, hein? Você vai ser fiel a mim. Não dá certo. A Bíblia fala que Gomer tinha tudo em casa. Oséias dava tudo para ela, ela foi embora. Ela deixou tudo. Ela tinha tudo dentro de casa, mas ela foi embora. E essa terra distante que o filho pródigo foi, ela não é necessariamente um lugar onde a gente precisa ir, precisa pegar um carro, um ônibus, um avião para ir. Às vezes, ela existe dentro do nosso coração. Nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está numa terra distante. O corpo está aqui, mas a mente está lá numa terra distante. E o filho pródigo pensava assim: o dia que eu sair daqui, ninguém me pega mais. O dia que eu pisar o pé fora dessa casa, não é assim? Vocês vão ter filho um dia, bastante. Em nome de Jesus, que venham os gêmeos, abra as madres, gêmeos, trigêmeos. E aí vocês vão ver quanto que é doloroso um filho falar assim: eu vou sumir dessa casa. Eu vou sumir dessa casa. A sensação é que a casa é o pior lugar do mundo. Eu nunca mais piso naquela igreja. Parece que a igreja é o pior lugar do mundo. Eu nunca mais fico no meio daquela mocidade. Nós estamos acompanhando uma família, amigo nosso de muito tempo. Quando eu falo muito tempo, desde 99, um deles não era nem nascido. 2 meninos, filho de uma irmã, entraram numa errada, foram presos. A família gastou o que tinha, o que não tinha. Já tem 2 anos presos, saiu a condenação, só vão sair em dezembro de 2025. Afastado da igreja, longe dos caminhos do Senhor. Quem sabe até disse, pensou: eu nunca mais piso nessa igreja. Eu nunca mais piso aqui dentro. Essa terra distante, às vezes ela não está tão distante, às vezes ela está dentro do nosso coração. É o sentimento, aquele desejo forte de abandonar, de seguir outro caminho, de seguir outra vida. O filho mais novo, ele sonhava em desfrutar uma liberdade. E isso longe do pai, longe do irmão mais velho. E aí nós vemos se a ovelha, ela se perdeu por falta de direção. A moeda, ela se perdeu por falta de cuidado. O filho, ele se perdeu por obstinação, ele estava obstinado. Já viu uma pessoa obstinada? Nada consegue mudar ele. Pode abraçar, dar um conselho, não faça, ele está obstinado. Esse rapaz, ele desejava fazer as coisas à sua maneira. Por isso ele se rebelou contra o pai. Ele não se importou com a tristeza que ele ia causar no coração do pai. Estava obstinado. Eu quero ir para uma terra distante. Eu quero desfrutar de outras coisas, quero conhecer outras pessoas. Mas quando ele chegou na terra distante, ele descobriu que aquela terra não era bem como ele pensava. Não era bem do jeito que ele pensava.
E os seus recursos se esgotaram. Aqueles pseudo-amigos viraram as costas para ele. Porque amigo não é aquele que te bajula, não é aquele que te dá tapinha nas costas, é aquele que te fala a verdade. Amigo é aquele que tem coragem de falar a verdade para você. Amigo é aquele que está na hora da dificuldade. Eu tenho alguns amigos e às vezes, devido à correria, eu não tenho condições de ser próximo. Mas quando um amigo meu precisa de mim, eu estou aí. Esses dias um amigo meu, lá de Colombo, ele ligou para mim e falou: Luiz, o meu irmão está no UPA aí, está passando mal, fiquei sabendo agora, e eu estou longe, e eu não posso ir lá ver ele, você vai lá? Eu falei: agora. Parei de trabalhar, cheguei em casa, falei para minha esposa: vamos ali, eu estou indo ali no UPA visitar o fulano. Cheguei lá, visitei, orei ele, voltei, falei: já fui, já fiz o que você pediu, teu irmão está lá, está sendo encaminhado para o Hospital das Clínicas. Amigo não é só para comer pizza, amigo não é só para dar para tapa nas costas, amigo é aquele que é sincero com você, é aquele que vê você dando um passo errado, ele diz para você: ó, se você dá mais um passo errado, você vai cair na cova. Esse é um amigo que te deixa cair no buraco, amigo que bota pilha em você, vai lá, e depois quando você está na pior, ele te vira as costas. Isso não é amigo. O filho pródigo, quando ele estava com o bolso cheio de dinheiro, ele tinha muito amigo, era muito amigo, era festa, era carro bom, era amizade, mas daí acabou. Ter dinheiro, irmão, não é difícil ter dinheiro. O difícil é saber administrar o dinheiro. Tem pessoas que têm muito dinheiro, ganham muito, mas vivem quebrado. E tem pessoas que ganham pouco, mas você vai lá conversar com ele, ele não fala, né? Mas vai lá para você ver se ele não tem um dinheirinho na poupança guardado lá. Às vezes compra uns terreninhos, ninguém sabe. Compra uns terreninhos, vai com, né? Você vai ver, rapaz do céu, fulano, ó, tem terreno na praia, tem tal, tem aqui, tem ali. Porque sabe administrar. O filho pródigo, o nome já diz, ele gastou tudo. E aí veio o dia mau. Ninguém está isento do dia mau. O dia mau vai chegar. Na minha vida, na tua vida, vai ter um dia de dificuldade. Chegou o dia mau. Passa no débito. Quando você manda passar o cartão no débito e faz assim, é que já você tem dúvida já, se tem alguma coisa. Passa no débito, já coçou aqui. Não passou. Então passa no crédito, daí você coça desse lado aqui, ó. Não passou. Eu vou ligar para o fulano. Deixe, a sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Porque os interesseiros é assim, quando ele vê que você está na pior, ó, e ainda fala mal, cara, aquele cara lá está quebrado, fulano está quebrado. Mas tem prazer em falar, né? Faliu, está quebrado. E aí, esse filho pródigo, ele foi fazer para um estranho o que ele nunca tinha feito para o pai. Sabe o que ele foi fazer? Trabalhar. Quantas vezes o pai deve ter dito para ele assim: meu filho, vamos ajudar o pai. Vou estudar, estou estudando. Entrava no quarto o dia inteiro no PlayStation. Meu filho, vamos ajudar o pai. Pai, eu estou estudando, pai. Foi trabalhar. E o pecado, irmãos, ele faz exatamente isso. Ele promete liberdade,
mas ele traz escravidão. Jesus disse em João 8,34 que aquele que peca, ele se torna escravo do pecado. Ele promete sucesso, mas ele traz uma vida de fracasso. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. O rapaz achou que ia se encontrar numa terra distante, mas ele descobriu que estava perdido. Não tinha ninguém. Não tinha amigo, não tinha dinheiro, não tinha comida. Sabe que dá para piorar? Dá para piorar uma situação dessa? Ele experimentou na sua própria carne, na sua própria pele, que o prazer, quando Deus é deixado de lado em busca do prazer, esse prazer ele transforma-se em escravidão. Ele já não tinha mais recurso, ele não tinha mais amigo, ele estava escravo agora, escravizado. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Só para falar um amém, só para mim terminar. Vou terminar, daqui uma meia hora eu termino. E se não quiser chamar para pregar, só chama no outro Mates do ano que vem. Ele arrependeu-se. No arrependimento significa mudar de ideia. E isso só aconteceu quando ele cuidava dos porcos. Ele disse: poxa vida, eu nunca limpei nem o meu quarto, nunca lavei um tênis, agora estou cuidando de porco. Aí ele arrependeu. Ele caiu em si. Isso indica que ele estava fora de si. O pecado o deixou fora de si. Ele falou o que nunca tinha falado. Ele agiu de uma forma que ele nunca tinha agido. Ele tratou seus pais de uma maneira que nunca tinha tratado, porque ele estava fora de si. Mas lá, com a boca no chão, limpando o chiqueiro dos porcos, ele caiu em si. Poxa vida, aonde eu fui parar? O pecado, ele causa uma insanidade, e a insanidade, ela paralisa a imagem de Deus dentro do indivíduo. Ela libera o instinto animal. O homem afastado dos caminhos de Deus, ele pratica aquilo que ele jamais pensou em fazer. Ele se torna como um animal, ele age instintivamente. Se você for conversar com alguém que faz visitas regulares em presídios, você vai ver, eles vão dizer que 70% dos presos já estiveram dentro da igreja. 70% das pessoas encarceradas já estiveram aqui dando glória a Deus. Mas perdeu a imagem de Deus, tomou para si um instinto animal irracional, que leva o homem a cometer as maiores atrocidades. O rapaz, ele mudou de ideia sobre si mesmo e sobre a situação. Ele admitiu que era um pecador. E admitindo que era um pecador, ele reconheceu que o pai era um homem generoso. Um homem generoso. Às vezes, irmãos, diante de uma situação difícil que nós estamos passando, a gente é levado a pensar que Deus está fazendo pouco para a gente. Senhor, o Senhor não está vendo? Né? A gente é levado a isso, mas o Senhor não está vendo? Eu sou teu servo, eu estou na tua casa. Elias falou isso para Deus. Derrubaram os teus altares, mataram o teu profeta, só eu fiquei aqui. O Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Estão correndo atrás de mim. Essa sensação, irmãos, ela é gerada dentro de nós. Mas o rapaz, ele reconheceu que o pai era generoso, que era melhor ser um servo na casa do seu pai do que ser livre numa terra distante.
Ele falou assim, ó, na casa do meu pai até os empregados têm 3 refeições por dia. É melhor eu ser um servo lá do que ser livre num lugar distante. Mas se o rapaz tivesse pensado só em si mesmo, só na fome que ele estava passando, na saudade, na solidão, ele tinha entrado em desespero. Mas aquela circunstância difícil levou ele a pensar ou a repensar o quanto seu pai era generoso, o quanto seu pai era bom. E se o pai era tão bom a ponto dos servos ser bem tratado, ele acreditou que o pai poderia perdoar ele. Se ele tivesse parado nesse ponto, as coisas não teriam mudado. O verdadeiro arrependimento, irmãos, ele não opera somente nas emoções. O verdadeiro arrependimento, ele traz ação. Ele se arrependeu e agiu. Eu vou levantar, eu vou ir ter com meu pai, eu vou falar para o meu pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Se ele tivesse arrependido e ficado na condição que ele estava, nada teria acontecido. O verdadeiro arrependimento causa ação. O arrependimento, ele nos faz levantar, encaminhar em direção a Deus. O verdadeiro arrependimento, ele nos leva a confessar as nossas falhas. Esse negócio, ai, Deus conhece o meu coração. Se fulano quiser falar comigo, tudo bem, Deus conhece o meu coração, sabe que eu já perdoei. Arrependimento gera ação. Ah, fulano não quer conversar comigo, levanta você e age. Se verdadeiramente existe em você traços de arrependimento, levanta, caminhe em direção ao ofendido ou em direção ao ofensor. Se é com você, caminhe em direção ao teu pai. O teu pai é amoroso para perdoar todos os teus pecados. Eu vou levantar, eu vou caminhar em direção ao meu pai. Eu vou falar para o meu pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Se nós não colocarmos em prática, irmãos, o nosso arrependimento, se ele não tornar em ação, ele não vai trazer nenhum benefício. Esse jovem experimentou regozijo. Ele foi diante do pai. Ele disse para o pai o que ele tinha feito. Se você ler o capítulo 21 de Deuteronômio, versículo 18 ao 21, a lei mandava que um filho desobediente ele fosse apedrejado até a morte. Se um pai chegasse para um filho diante dos anciãos e falasse: esse meu filho é rebelde, ele é costumaz, ele não obedece, eles apedrejavam o filho até morrer. Mas o pai não fez isso. O pai correu, o que era uma vergonha para um ancião, para um homem daquela idade. Ele correu e abraçou o filho e beijou. E quando o filho começou a falar, ele disse assim para os servos: ó, tragam a roupa nova para o meu filho, traga lá a roupa nova, coloca nele uma roupa nova, coloca sandália nos pés, trouxe uma joia, um anel, colocou no dedo do filho e disse assim: pode matar o bezerro cevado, porque vai ter festa aqui em casa hoje. Olha a visão do pai. Esse meu filho, ele havia se perdido e foi encontrado. Ele estava morto e reviveu. Eu quero terminar as minhas palavras aqui. E Deus me levou a pregar essa mensagem nessa noite.
E às vezes nós temos uma concepção muito errada, acha que uma mensagem do filho pródigo é para atingir quem está afastado dos caminhos do Senhor para voltar. Não é só isso. Essa parábola, essa mensagem é para advertir os que estão dentro de casa, que aqui você tem tudo. Aqui você tem uma igreja que ora por você. Aqui você tem um pastor que ora por você. Aqui você tem um Deus que te ama de uma forma incondicional. Essa passagem é para dizer para você que está na casa de Deus, que tudo o que você sonha, Deus vai realizar na tua vida aqui dentro da casa do Senhor. Quantos acreditam nessa palavra que eu preguei nessa noite? Fica de pé.